Olá, galerinha, e se o Brasil voltasse a ser uma monarquia? Do canal do DGP Mundo, gente. Um vídeo interessante que eu não ia gravar esse, eu ia gravar o vídeo e se a Europa fosse um país, mas ele aparecesse no meu recomendado ali do vídeo, eu falei, cara, isso aqui é mais interessante, tem galera que gosta dessas paradas no canal, e eu acho que vai ser bastante interessante, talvez seja um vídeo um pouco polêmico e tal, mas, assim, gente, primeiro, né, vou falar aqui logo de começo, você é monarquista aí, cara, e tá aqui no meu canal, cara, pô, leva aí, defenda seu ponto. Eu não sou, eu já vou falando que eu não sou monarquista, né, cara? Então várias coisas que eu vou criticar durante o vídeo, os pontos positivos e negativos. E claro, tem pontos positivos também, eu reconheço isso e que eu vou falar aqui durante esse vídeo. Mas o que eu quero, mano, é uma conversa de boa aí, cara. Deixa as suas opiniões, suas ideologias aí no comentário que eu vou ler numa boa, respondendo numa boa. Então, não tem treta, né, mano? São visões diferentes, de pessoas que querem só o bem do nosso país no final, né, cara? Então, enfim, espero vocês um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, então, se me esse vídeo, tô bastante curioso, acho que vai ser bastante interessante, tá bom? Bora! E se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, o que aconteceria? Voltasse, Não poderia né? acontecer. Tem outro vídeo que é se o Brasil nunca deixasse de ser. E são realmente temas diferentes, né? Como isso nos afetaria? Voltar agora. Sim, para aqueles que não sabem, o Brasil já foi uma monarquia. Era o Império do Brasil. Essa era a bandeira. E a bandeira. A bandeira do Brasil é uma bandeira bonita e icônica, e essa bandeira do Império era mais bonita ainda, na minha opinião, né, cara? Essa bandeira é fantástica. E esses foram os nossos dois imperadores, ou reis. Vocês devem estar se perguntando, tá? Mas por que iríamos voltar a ter reis e rainhas? Porque algumas também esperando pra pensar, né, cara, esse padrão que foi feito, esse triângulo todo, ele foi feito pensando nesse brasão no meio, né? Não foi feito pensando no círculo que a gente tem hoje no centro da bandeira, né? Então, às vezes, por isso que gera uma pequena estranheza, mas é fantástico, né? pessoas querem tanto que isso volte. Bom, aqui estão alguns fatos que a maioria dos monarquistas usam. Essa é a lista de países com os 10 melhores IDHs do mundo. 6 deles são monarquias, incluindo o primeiro e o segundo lugar. Mas até aí é complicado, né, cara? A Austrália é uma monarquia, mas é só no papel, né, cara? Não é... Essas monarquias que existem hoje não tem absolutamente nada a ver com as monarquias que eram no Brasil, E né, essa é a cara? lista de países com os maiores PIB per capita do mundo. 5 deles monarquias, incluindo o primeiro lugar, Luxemburgo. Mas aí Incluindo só, também acho que Catar, que é uma é monarquia absolutista. só o Catar aí que seria uma monarquia absolutista, né, cara? E essa é a lista de países mais felizes no ano de 2016, sendo que dos 10 primeiros, 7 são monarquias. Novamente, Canadá, Nova Zelândia e Austrália é discutível, né, cara? Eles têm o rei da Inglaterra, só que, assim, é só no papel, Algo né, cara? interessante Não dessa manda lista nada, é que o né? Brasil está em 17º. Exato. Enfim, Mas é um entre país outros feliz. argumentos. Mas como foi o Império do Brasil? Ok. Bem, o Império do Brasil começou em 1822, tendo como seu imperador Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Exato, Joaquim, né? José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Cefarim de Bragança e Bourbon, conhecido também como Ok. Dom Pedro I. Neste tempo, o E mapa do como que esses nomes ficavam tão grandes assim? Eu realmente não sei essa Brasil parte. era mais ou menos assim. Não tínhamos Tinha o o Acre, Acre. ou Não, seja, Acre. tá do mesmo jeito. Uou! Brincadeira. Nem algumas partes da Mas tinha o Amazônia. Uruguai. Porém, tínhamos a Cisplatina, Mas também. atual Mas tinha também, mas foi quase por também o quê? 10 anos, cara? Pouquinho tempo também que o Uruguai foi parte do Brasil, né? Uruguai. Mas não por muito É, tempo, já que o então. Uruguai declarou independência em 1828. E em 28, 6 anos só, né? 1840 começou o segundo reinado, e nele tivemos como líder Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier de Paula, Bibiano. Leocárdio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, Tá mais colocando pessoas que eu nunca ouvi falar ali na foto. popularmente conhecido como Dom Pedro II, que foi um, se não o maior líder que o Brasil já teve. Dom Pedro II virou imperador com apenas 5 anos de idade, porém ele começou a Tem minhas governar críticas, aos mas de 14. fato, né, cara? Foi um Passou cara sua aí que realmente modificou o Brasil e transformou o Brasil, entre aspas, no que ele viria a ser, né, cara? Assim, tirou o Brasil daquela país que tinha acabado de deixar de ser colônia e transformou de fato num país, né, cara? E eu acho, cara, que o grande ponto, muita gente vai falar aí, Dom Pedro, que ele
fez ferrovias e essas coisas, e fez de fato, né, cara? Mas eu acho que o grande ponto do Dom Pedro II foi ter vencido as rebeliões, né, cara? A Farroupilha, aquelas da Confederação do Equador, essas coisas, né, cara? Esse foi o grande ponto aí do Dom Pedro II, manter a união, né, cara? Acho que esse foi o grande fator aí determinante do reinado dele aí, que foi impressionante nesse Sua ponto, né? infância e adolescência sendo preparado para governar o Império do Brasil. Em sua infância, ele teve poucos amigos de sua idade, porém com isso desenvolveu um amor pela leitura. Além disso, era tradutor, falava italiano, inglês, francês, alemão, espanhol, latim, hebraico, tupi-guarani e também Tá poderia louco, ler né? Meu Deus. grego, Não tinha o que fazer, né? Não tinha celular na época, né, cara? Ficar estudando árabe, mesmo, né? sânscrito, que é uma língua da Índia, e franco-provençal, que é uma espécie de Pra quê? dialeto Pra falado em que saber algumas isso, né? partes Tá da louco? França, Itália e Pra Mônaco. quê, Durante cara? o governo de Dom Pedro II aconteceram muitas coisas importantes. Houveram desentendimentos com a Argentina, que na época era controlada pelo ditador Juan Manuel de Rosas. Alguns historiadores afirmam que Dom Pedro II foi de grande importância para o fim dessa ditadura na Argentina, pois tinha cabeça fria Isso eu e já não sabia sei, o que cara. fazer. Além disso, estreitou as relações entre Brasil e Uruguai para evitar crises. Com isso, o imperador fez muito sucesso, e o Brasil virou a grande força do hemisfério sul, começando a ser enxergado pelos países europeus como um país de ideias liberais e familiares, com uma liberdade de imprensa difícil de se ter naquela época, sendo um país estável, diferentemente dos vizinhos da América do Sul, que passavam por graves instabilidades políticas e ditaduras sangrentas. No início de 1800, Mas o que exatamente gerava essa riqueza no Brasil, né? Eu fiquei com essa curiosidade agora, né? Isso daí é uma coisa que ele não comentou ainda, né, cara? Por que o Brasil aí tá com essa economia aí e tudo mais? Vamos ver. 50, o Brasil tinha uma ótima estabilidade política e econômica. Inclusive, nessa Opa, tá dando época, o dinheiro. Brasil quase entrou em guerra com o Reino Unido. É uma história Mas, grande, então bagulho não aí, vou entrar em detalhes. Questão. Mas Questão Christie, não é? Eu tava com o Monroe na cabeça. Monroe é o bagulho dos Estados Unidos, né? Acho que é questão Christie. para Né? quem se interessar, Mas aí é maior. Cara, isso é o maior balela de todos. Eu não sei se é balela também. Não sei se esse cara chega. É porque diz que o. Diz não, né? O Reino Unido chegou até a cercar a Baía de. Lá no Rio. A Bahia não, lá. O Porto do Rio de Janeiro, né? Eu não lembro exatamente o que gerou isso, mas acho que foi um navio que inglês que afundou aqui no Brasil, daí o cara veio que daí tinha esse Christie que fez um monte de coisa maluca aí, daí eu não sei o que aconteceu. Foi uma história muito doida aí que eu não lembro mais, mas é bem interessante, né? Mas não acho que o Brasil ia entrar necessariamente em guerra. E se entrasse, não teria chance, né, gente? Vamos ser sinceros, pelo amor de Deus, também bota a mão na consciência na época, né? Mas o Dom Pedro ele conseguiu sair da situação de uma forma bastante, né, inteligente, né, no diálogo e tal, né? Foi esperto. o nome é Questão Christie. E basicamente, no final, a própria rainha Vitória da Inglaterra pediu desculpas ao Império do Brasil pelo mal entendido. Nesta época, o Brasil tinha Cara, mas pô, isso que é duro, cara. Isso que eu não gosto muito. Cara, eu acho o Dom Pedro um baita governante, um maior. E tem umas coisas que a galera aumenta também que eu não suporto, cara. Pô, o cara fala assim, ela pediu desculpa. Tá bom, né, cara? Igual hoje, sei lá, se os Estados Unidos pedir desculpa pro Brasil por uma fala errada, alguma coisa. Tipo assim, não é porque necessariamente o Reino Unido pediu desculpas que o Brasil era superior ao Reino Unido, ou teria alguma chance militar contra o Reino Unido na época, sabe? Acho que a galera tem que botar a mão na consciência e entender melhor a essas coisas, segunda sabe? maior frota marinha do mundo. Cara, isso daqui já é. Isso daqui eu já isso daí, cara, alguém que for monarquista, deixa aí nos comentários também, cara. Que isso daqui eu já ouvi falar também, mas eu acho que isso daqui é uma maior. Pô, a França, esses outros países não tinham uma marinha maior do que o Brasil na época, cara. E provavelmente essa marinha do Brasil era totalmente quase voltada mais pra água doce, né? Por causa da Guerra do Paraguai, sei lá, cara. Perdendo apenas para a Inglaterra. É estranho Além essa disso, história, cara. houve a Guerra do Paraguai, que durou cerca de 5 anos. Após essa guerra, foi proposta a construção de uma estátua com a imagem de Dom Pedro II, como comemoração da vitória. Porém, ele preferiu investir o dinheiro na construção de escolas. Enfim, a história de Dom Pedro II é muito interessante. Tá, mas cara, a gente nem tá falando do reinado do Dom Pedro II, eu tô me estendendo aqui, mas nem é sobre Seria isso o preciso vídeo, né, um cara? vídeo grande somente para ela. Então, Ele mas isso não muda o fato. Dom Pedro II foi de fato um grande. Talvez tenha sido de fato o maior líder do Brasil, né, cara? Tenho que pensar. Mas eu também é porque é apelativo, né? Que o cara ficou, pô, quase 60, acho que 60 anos, né, no poder. Então, tipo assim, ele teve muito mais tempo do que todo mundo também, né? Pra fazer muito mais coisas. Mas não é como se as pessoas que vieram depois dele fossem melhores do que ele também, né? Do ponto de vista ético ou em questão de saber governar, né? Não é como se as pessoas, sei lá, se pegasse
sei lá, cara, qualquer presidente aí que o Brasil já teve, deixasse ele por 60 anos, ele iria ter sido melhor do que o Dom Pedro, Este né? não era um caipirão, como algumas pessoas falam. Porém, Caipirão? em Quem que fala isso? 1889, o Império do Brasil foi substituído por meio de um golpe de Estado, já que não Factos. houve nenhum tipo de votação e nem mesmo manifestação do povo brasileiro na época. Sem falar que o governo que sucedeu o de Dom Governo Pedro militar. II foi uma ditadura militar. Abaixo, De né? início, quem fosse contra o novo regime republicano ou fizesse algum tipo de propaganda contra a proclamação da República seria punido. Ou seja, adeus liberdade de expressão e de imprensa. Alguns dizem que o principal Isso foi um golpe. Eu acho que ninguém hoje em dia, acho que isso aí já se difundiu bastante na nossa sociedade de dia de que a proclamação da República é um golpe, né, cara? motivo deste golpe foi por conta da Lei Áurea, que foi a lei que proibia a escravidão, assinada no ano anterior pela filha Não de só Dom Pedro isso, né, II, cara, mas a acho que princesa foi Isabel. o fator. Isso teria enfurecido os fazendeiros da época, que Mas eu nem tanto, porque isso que é o ponto, né, cara? Não foi nem tanto a Lei Áurea nesse ponto. Claro que isso, provavelmente ao longo prazo, teria feito a monarquia cair. Mas a forma que o golpe foi feito me parece muito mais hoje em dia, olhando, que foi um golpe militar, muito mais por causa daquela história de que os militares da Guerra do Paraguai foram, quando voltaram, foram, sei lá, não receberam, não sei exatamente o que eles queriam ali, mas não foram valorizados, né, e tal, porque a gente tem que pensar que esse golpe que foi dado no Brasil não foi necessariamente um golpe, pelo que eu sei, né, não foi um golpe necessariamente que os barões do café, os escravocratas que tinham na época fizeram, né, na verdade foi um golpe militar, né, cara, que os militares deram, né. Claro que pode ter tido esse posicionamento por trás, provavelmente teve, né, mas eu digo que, assim, se o Império do Brasil não tivesse caído ali para os militares, eu acho que em algum momento os grandes fazendeiros teriam. Ah, foi uma soma de todos os fatores, na verdade, né, cara, esse golpe aí que rolou, né? dependiam muito da mão de obra escrava. Porém, não pense que Dom Pedro II e seu pai gostavam da escravidão. Eles sempre foram contra. Inclusive, um dos tutores de Pedro II, Pô, mas Rafael, esse cara é tenso, que velho. foi deixado para educar o garoto com a ausência dos pais, era negro, e ele era um homem de confiança de Dom Pedro I. Cara, mas isso é tenso pra caramba. E eu sei, eu não sou besta. Eu sei que anos antes da Lei Áurea já tinha a lei do ventre livre, já todas as leis que já tinham sido passadas. Mas o fato é, cara, que a monarquia do Dom Pedro II vai ficar marcada também pelo fato de ter sido o último país da América a ter abolido a escravidão, né, cara? Isso não dá pra negar, né? Isso é um completo absurdo que é injustificável, tá? Ele falava que era contra a monarquia, contra a escravidão, mas, pô, teu país foi o último a abolir a escravidão, então é tenso, né, cara? Como que você vai defender, sabe? Ah, vai falar, se ele abolisse a escravidão, a monarquia caía. Pois é, cara. Tem gente que fala, por exemplo, se não teria uma guerra civil no Brasil, cara. Pô, e nos outros países da América do Sul não foram abolidos. Por que a escravidão nos outros países da América do Sul foi abolida antes do que no Brasil, sabe? Não sei, cara. Eu não entendo muito bem isso. Porém, ao contrário dos imperadores, muitas das E o pessoas que levou a Guerra Civil dos Estados Unidos é muito diferente do que aconteceu no Brasil, né, cara? É muito do diferente país mesmo. não eram a favor do fim da escravidão. E ele sabia que se fosse contra a vontade do povo, ele cairia. Só que assim também, provavelmente se ele abolisse a escravidão no Brasil, certamente o governo dele cairia, né, cara? Certamente a monarquia cairia. Isso, tipo, se ele abolisse a escravidão ali, sei lá, nos anos 50, 40 ali, certamente a monarquia cairia por causa da pressão aí dos... Mas aí que tá, né? Talvez os... Isso que eu tô esquecendo, porque provavelmente cairia, certamente cairia, só que daí eu ia falar assim, então Dom Pedro preferiu manter o seu poder do que abolir a escravidão, né? Manter a monarquia do que abolir a escravidão. Só que fato é também que se ele abolir a escravidão, seria provável que os militares e os grandes barões do café e tal dessem um golpe nele e colocassem um governo republicano e escravocrata. Isso que eu não parei, e retornasse a escravidão, né? Isso é um ponto curioso, né? Quando a Lei Áurea foi decretada, Dom Pedro estava na Europa. Só que isso também fortalece o meu fator que eu falei que eu acho que o grande fator da queda do Império no Brasil foi mais a questão dos militares, porque de fato, depois que se instalou a República, a escravidão não voltou, né? Graças a Deus, mas não voltou, né? Tipo assim,
cuidando de sua saúde, e chorou de emoção ao receber a notícia. Em seus últimos anos de vida, Dom Pedro II viu seu império acabar. Ele morreu em Paris, na França, em 1991. Infelizmente, ele morreu exilado de seu próprio país. A notícia de sua morte repercutiu o mundo inteiro nos principais jornais da época. Que pelo menos os militares não fizeram com ele o que fizeram com os Romanov, o que fizeram com o Luís XVI, né, cara? Pelo menos não aconteceu isso com o Dom Pedro II, mas os caras terem exilado foi uma sacanagem do caramba, né, cara? E causou muita comoção no povo brasileiro, que em sua maioria o adorava de norte a sul. Alguns anos depois, seus restos mortais retornaram ao Brasil, e ele foi enterrado como um herói, que ele era visto pelo povo brasileiro. Infelizmente, isso só aconteceu em 1939. Após isso, a Era de Ouro do Brasil, que foi entre 1850 até mais ou menos em 1889, acabou. E o Brasil passou por ditaduras militares, ditaduras de outros tipos, golpes, grande estabilidade política, inclusive muitas... Só que a gente ainda tá quase a metade do vídeo e não entramos no tema, né? Que a gente tá falando sobre como Dom Pedro era um bom governante, não sei o quê. Só que o Brasil ser uma monarquia seria outra história. Tem a ver porque seria a família do Dom Pedro, mas é outra história, né? Tem outros fatores que culpavam o fim da monarquia. Bom, mas existe alguma... Que não necessariamente o novo rei, o novo imperador seria como o Dom Pedro II, né? Poderia ser como o próprio Dom Pedro I, que esse sim era muito mais instável e, na minha opinião, era um governante bastante ruim, né, cara? Um estadista e péssimo do ponto de vista, né, cara? Pô, o cara abandonou o Brasil e deixou o filho com 8 anos, né, pra trás, que é pra ser, pô, pelo amor de Deus, né, que é pra ir lá trocar... pra ir lá brigar com o irmão dele em Portugal. A possibilidade dessa monarquia voltar nos dias atuais? A resposta é sim. No entanto, não seria fácil, mas poderia acontecer. Em 1993... Cara, eu já vou falar aqui, se você é monarquista aqui e tá no vídeo, cara, respeita a tua visão política e tudo mais, mas saiba, tipo assim, você pode deixar a monarquia, você pode ser... Mas hoje no Brasil é impossível, né, cara? Impossível a população votar pela restauração da monarquia. Impossível, assim. Não tenham dúvidas da impossibilidade disso, né, cara? Ocorreu uma votação em que o povo tinha que escolher entre república ou monarquia. O povo escolheu a república, mas muitos dizem 86%, que houve fraude, e houve também... Cara, não existe fraude que seja 86% a 13%. É só você pensar, cara. Você consegue imaginar hoje... Olha a votação... É só você pensar, por exemplo... Você, um cara que é monarquista... Olha a última eleição. Quem foi eleito presidente? Foi o Lula, o presidente Lula. Com a maioria dos votos. Você acha que se tivesse uma votação hoje... de forma totalmente acurada ali, pode ser até no papel, né? Tem gente que acha que urna eletrônica, né? Bom, não vou nem entrar nesse papo aí bizarro, que tem gente que acha que urna eletrônica é roubalheira e tudo mais, mas você acha que se votasse hoje, você acha que toda a porcentagem que votou, que é de esquerda, votaria pela restauração da monarquia? Não votaria, né, cara? Você acha que 100% das pessoas que são de direita votariam para restauração da monarquia? Impossível também, né, cara? Duvido. Também muita propaganda para a república, já que o Brasil era uma república, então eles tinham esse poder. Inclusive o STF tinha proibido os príncipes de aparecerem na TV ou fazerem qualquer tipo de propaganda usando a imagem deles. Pô, aí tem que ter sendo que eles eram a imparcialidade, ele tem que ter também, né, assim, né, porque cada um tem um próprio tempo de tela, então, né? Sem falar que na escola, como vocês sabem, nunca aprendemos direito sobre como foi a monarquia. E esse plebiscito ocorreu 100 anos depois do golpe, onde as pessoas obviamente não sabiam como era a monarquia, e a fonte deles, ao contrário de hoje em dia, era a escola, que por um acaso é do governo republicano, e a mídia também, que na república não tinha boa liberdade, como vocês bem sabem. Além disso, houve um adiamento da votação, o que obviamente atrapalhou na propaganda dos monarquistas. Enfim, por um acaso é do governo republicano, e a mídia também, que na república não... Pô, o Brasil tá numa situação satisfatória, cara, pô. Não, tem problemas notáveis, mas tá igual aos Estados Unidos, né? Tá igual a Europa, igual a Austrália, pô, igual o Japão. Não, o Japão tá mais clarinho, né? A Austrália também, na real. Mas, pô, tá bom, né, cara? Não tinha boa liberdade, como vocês bem sabem. Além disso, houve um adiamento da votação, o que obviamente atrapalhou na propaganda dos monarquistas. Enfim, seria possível termos uma nova votação atualmente? A resposta é sim. Porém, seria bem difícil de acontecer. Primeiro, para o plebiscito de 1993 ocorrer, foi muito... Só vai acontecer um dia uma votação desse tipo de novo, um dia que mudarem a Constituição do Brasil. Alguém, sei lá, né, cara, alguma mudança drástica de governo aí,
alguém tentar aplicar um golpe e que dê certo, e daí depois de abaixarem uma nova, tipo assim, só iria acontecer se acontecesse as mesmas coisas que aconteceram na década de 60 para 85, né, cara? Que foi o que levou a essa votação. Se hoje em dia alguém aplicasse um golpe, instaurasse uma ditadura e depois daqui a algum tempo as pessoas abaixassem essa ditadura, vencessem a ditadura e você tivesse que formar uma nova constituição e por isso faria uma nova votação para saber qual seria o modelo de governo, presidencialista, parlamentarista, monarquista. Aí sim, mas é a única forma, de refazer uma votação do dessas. trabalho. E graças ao deputado Cunha Bueno que conseguiu com muito esforço que a votação acontecesse, com os argumentos que o povo não havia escolhido suas formas de governo, que ela foi imposta. Interessante mesmo. E bom, tecnicamente esse argumento não é mais válido, já que houve uma votação. Sem falar que nem ao menos temos mais um partido monarquista ou algo do tipo. Enfim, para que isso Mas é que é um partido monarquista, é uma parada meio estranha, né, cara? Um partido monarquista, precisaríamos de políticos que apoiassem a ideia, passá-la por todas aquelas burocracias do governo. É algo meio Enfim, vocês viram no processo de impeachment que isso não é assim tão fácil. Para que assim tivéssemos mais uma chance de votação. Mas esses príncipes lá são do Brasil, hoje em dia estão todos envolvidos com política, não estão não? Mas vamos falar a verdade, se ocorresse é provável que a república ganharia de novo, já que muitas pessoas são mal informadas com relação à monarquia. Muitos pensam que seria uma espécie de governo feudal ou algo do tipo, ou confundem com o Brasil colonial. Porém, com a internet, isso poderia ser diferente. Conheço vários canais com bastantes inscritos que apoiariam a monarquia. Eles provavelmente dariam muita atenção à causa. No vídeo passado eu perguntei a vocês o que vocês achariam de uma volta da monarquia. Bastante gente que é monarquia, tiveram do Brasil, muitos comentários, Ave Império, sendo a maioria deles apoiando a ideia. Óbvio, também tiveram pessoas que não gostaram muito da ideia. É porque a monarquia, cara, não, ainda mais a gente que estuda história e tudo mais, cara, é uma coisa que a gente gosta, né, cara, de... Não no sentido ideológico, mas gosta de ver, né, cara? É maneiro, rei, essas paradas. Eu curto bastante também, cara. Eu não vou negar que eu fico triste quando eu vejo na história lá algumas monarquias caindo, o Sacro Império, né, cara? Vocês sabem que eu gosto tanto, o Sacro Império Romano, o próprio Império Bizantino, esses impérios quando caem dá uma tristeza, né, cara? Pô, era tão bagulho tão maneiro, né, cara? O Império do Brasil também tem uma aura, uma parada assim, fala, pô, é maneiro. Mas tipo assim, né, cara? Olhando pelo lado cético da situação, né, cara? Nada impede com o... Bom, ele vai falar, vamos esperar. Eu me perguntei que... Aliás, chegou até a metade do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e deixa suas opiniões nos comentários. Sei que vai ter monarquista que não tá vendo o vídeo aí, deixa as argumentações de vocês nos comentários que eu tô doido pra ler, tá bom? Deveria ser a família real. A maioria concordou que deveriam ser os Orleans e Bragança, sendo alguns poucos que acham que deveríamos ter uma nova, como o Pelé. Não. Ou o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Mas é provável que o rei seria Luís de Orleans e Bragança. Não é esse que faleceu esses dias, né? Eu fiquei sabendo que faleceu um dos príncipes imperiais do Brasil e faleceu esses dias. Não é esse cara, não, né? Neto da princesa Isabel, que faz parte da casa de Bragança, casa que veio de Portugal, e do Conde D, da casa de Orleans, que veio da França. E foi outro fator para a queda do Império também, né? Que não foi comentado ainda no vídeo. Não vai ser, né? Que também toda essa desconfiança que tinha... Bom, o machismo da época, né, cara? De achar que a princesa Isabel não governaria de fato. Quem governaria seria o Conde Dan, que era um cara bem mal visto aí, né? Ou seja, criou-se a casa brasileira, a de Orleans e Bragança. Outro meio símbolo político muito da forte época, do movimento monarquista atual é o príncipe Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, que participa de palestras e vários eventos sobre monarquia. Com isso, também precisaríamos definir como seria essa monarquia, porque existem vários tipos. No modelo inglês, por exemplo, onde a rainha é apenas um símbolo, e é geralmente usada em... isso poderia ser, cara. Isso daí seria interessante, porque... Mas isso seria interessante pro Brasil um dia se o Brasil corresse risco de fragmentação, movimento separatista, né? Aí você ter uma figura centralizada como um rei é importante, né, cara? Por isso que o Brasil não se fragmentou também. O Império foi muito importante nesse ponto, né, cara? Se o Brasil tivesse sido independente como uma república, eu tenho quase certeza que ele teria se fragmentado, sabia? Mas como ele se tornou independente como um império, cara, ele conseguiu conter as rebeliões e tudo mais, né? Isso é bem interessante. E coisas do tipo. Porque o rei é uma figura... Desse tipo de monarquia, quem decide é o parlamento. De união, porém, né? engana-se quem pensa que ela é totalmente sem poder político. Teoricamente, ela poderia remover o primeiro-ministro e dissolver o parlamento. Porém, se isso acontecesse, provavelmente geraria uma crise política no reino.
Mas ela tem sim esse... Ela tem esse poder, mas isso nunca ocorreria por meios normais, né? Isso só ocorreria esse poder da rainha de dissolver o Congresso, de fato ela tem, que seria basicamente ela conseguir dissolver o Congresso e restaurar a monarquia meio que absolutista, né? Ela mandar assim o Congresso. Em teoria ela pode fazer isso. Ela não vai fazer porque ela já faleceu, na verdade, né? O príncipe Charles, o rei Charles não ia fazer isso, o rei Carlos não ia fazer isso, porque não vai, né, cara? A única motivação que ele teria pra fazer isso é se rolasse um clamor popular pra a Inglaterra está caindo, tome conta, rei. Aí ele poderia fazer isso, né? Que daí ele teria o apoio popular, né? Mas sem apoio popular ele nunca faria isso, né? Senão seria a queda da monarquia, né? Esse poder. Temos também o exemplo da Espanha, que o rei tem um poder maior de decisão. Inclusive, em 2016, o rei da Espanha dissolveu o parlamento e convocou novas eleições, simplesmente porque os partidos não estavam conseguindo entrar em acordo. Então, para evitar novas frustrações, ele teve essa escolha. A Espanha também é um bom mas a monarquia da Espanha não vai muito bem não, que eu vi uns tweets aí essa semana aí que os caras atacando coisa no rei, né? O que será que tá acontecendo? Exemplo de país que virou república e voltou a ser monarquia. Temos também as monarquias absolutistas, onde o rei ou imperador tem o poder supremo, Vaticano, manda e desmanda do jeito que ele achar melhor. Neste mapa podemos ver as monarquias atuais e suas formas. Nela podemos perceber que as monarquias absolutistas geralmente acontecem em países da África e Oriente Médio. E engana-se quem pensa que a monarquia do Brasil foi absolutista, pois na maior parte do tempo ela foi constitucional parlamentarista. Porém, alguns chamam de semi-absoluta ou... eu acho que é um bom termo, é um semi-absolutismo, né, cara? Semi-constitucional. E semi-constitucional... Não, constitucional era, só que o rei tinha um, entre aspas, poder absoluto constitucionalizado, né? Tipo, tá numa constituição que ele tinha aquele poder moderador que basicamente, assim, se ele chegar e falar, pô, isso aqui não ficou legal, né, cara? Vai lá e muda, apesar né? de termos um primeiro-ministro e o parlamento, Quem mandava era o rei no final, era né? o quarto poder. E o quarto poder era mais forte que os outros. Ou seja, ele não tinha o poder final, total, né? Como nas monarquias absolutistas, porém tinha mais poder. Tinha mais poder do que os outros, porém no final, se ele quisesse mandar mais do que os outros, ele acabaria mandando. E no final é um absolutismo de certa forma, né? Mas é um semi-absolutismo, é um bom termo, né, cara? Porque essas monarquias absolutistas da França, antigamente, não tinham esse bagulho, os outros poderes, né? Interessante o modelo que o Brasil tinha, né? É bastante curioso, né? Bem diferente. Poder de decisão que os outros poderes. Mas vale lembrar que isso tudo foi há mais de 120 anos atrás. Hoje em dia não funciona da mesma forma. Não, claro que não. Porém, talvez tivéssemos... Como não aceitaria ser governado com alguém com um poder tão grande como o imperador? Porque você tem que pensar, gente, que o Dom Pedro II foi um cara fora da curva ali. Mas, pô, e se o neto aí, o filho desses caras aí... Bom, a gente não sabe, por exemplo, não quero falar nada desses príncipes imperiais do Brasil, que a gente não sabe, e eu não sei muito sobre eles. Mas a gente não sabe como seria eles com o poder na mão, né? Como eles seriam, né? E outra coisa, e se um neto, um filho deles aí é um Calígula da vida, tá ligado? Tá, pô, eu lá que argumento que o imperador ele é preparado desde criança pra ser imperador, mas isso, todas as monarquias foram assim, né, cara? E mesmo assim você teve imperadores bizarros, como o próprio Cômodo, né, cara? Que, pô, é bizarro e era filho, né, do Marco Aurélio, que é um dos maiores imperadores romanos, tem até livro e tudo mais, né? E esse cara não foi preparado pra ser imperador? Foi, mas quando ele foi imperador, ele foi uma porcaria, né, cara? Um novo modelo do quarto poder que só foi usado em 2 países, no Brasil e em Portugal. Para se tornar mais justa, o quarto poder teria que ser equivalente aos outros. E se o Brasil fosse uma monarquia, o processo de impeachment da Dilma, por exemplo, seria bem mais rápido, pois o rei teria o poder de tirá-la. Né? Além disso, o rei também não precisa lutar para se reeleger nos próximos anos. Isso evita muita confusão. Neste vídeo não será possível mostrar como seria o PIB, PIB per capita ou IDH, como eu geralmente faço nos meus vídeos. Até porque eles não seriam tão diferentes de início, e não teríamos como saber como eles seriam em 10 anos, por exemplo. Só testando para saber. Mas de início provavelmente aconteceria certa confusão. Pessoas contra a monarquia sairiam nas ruas para manifestar. Manifestações violentas e quebradeiras também aconteceriam. Na política seria um caos. Políticos republicanos fariam Fora que com o tanto de políticos que tem no Brasil, é impossível, né, que a monarquia ser restaurada no Brasil, né? Contra a monarquia a todo momento. E veríamos isso muito nos jornais. Seria um assunto muito discutido, assim como são as eleições, só que em um nível superior. De início, isso também afetaria a economia do país. A bandeira do país seria trocada, talvez pelo modelo clássico ou por um modelo mais atual. O nome do país mudaria de República Federativa do Brasil para Império do Brasil.
estados virariam províncias. E tudo isso geraria um gasto altíssimo para mudar. Um exemplo disso é a Nova Zelândia, que pretendia mudar somente a sua bandeira. E estima-se que o país iria gastar cerca de 27 milhões de dólares neerlandeses, lugares, né? o equivalente a mais ou menos 70 milhões de reais, somente para trocar a bandeira. Você tem que mudar a bandeira de todo lugar, né, cara? Você tem que mudar a bandeira, das embaixadas pelo mundo, né? Tem que mudar tudo, né? Você imagina isso em um país grande que Graças a Deus que não mudaram, né, cara? Porque por mais que a bandeira da Nova Zelândia seja uma bandeira colonial, uma bandeira que eu gosto daquele modelo de bandeira, sendo sincero, não vou negar pra vocês, eu acho bonitinho. daria o aquela nome, bandeirinha a do Reino forma de Unido, governo, a bandeira e os ainda mais que ainda mesmo o rei até hoje, cara. Então mantém a bandeira do Reino Unido lá, ué. estados deixariam de ser estados para se tornarem províncias. Tá querendo Só esconder o imagine quê, a né, cara? quantidade de documentos que teriam que ser atualizados. Veja o seu RG, carteira de trabalho, Então, passaporte, tudo, tudo escrito República do Brasil. Inclusive a moeda. Tudo seria trocado. As notas provavelmente teriam figuras históricas do Império, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, ou mesmo o rosto do novo imperador do Brasil. Claro que isso não aconteceria de um dia para o outro, seria gradualmente. Iríamos comemorar o feriado da volta do Império e não mais da proclamação da República. E com o tempo talvez seria tradição um desfile ou visitas de membros da família real nas províncias brasileiras. Essa mudança do Brasil seria tratada com estranheza pela maioria dos países do mundo, mas até então não dá para saber como isso iria mudar a imagem do Brasil lá fora. Alguns de vocês falaram que se ela voltasse o Brasil deveria anexar o Uruguai de novo, mas isso provavelmente não aconteceria, até porque o Uruguai teve sua independência bem antes do fim da monarquia. Não faz sentido anexá-lo novamente. Assistindo alguns vídeos de Dom Bertrand, percebi que ele é bem liberal em termos econômicos. Isso seria ótimo para o crescimento do Brasil. Movimentos separatistas republicanos também aconteceriam. Verdade, e bem talvez pensado. seriam mais Com fortes certeza, do né, que cara? os No de hoje. Nordeste, em estados que eu vejo que são voltados mais à esquerda, isso seria muito mais forte ainda, né? Enfim, alguns de vocês talvez tenham ficado decepcionados No Rio Grande com do o Sul que mesmo. poderia acontecer. Mas, como eu falei, muita coisa poderia acontecer. O que podemos fazer é especular. Muitos de vocês falaram que se o Brasil virasse uma monarquia, ele seria de primeiro mundo e desenvolvido. Não é assim também. Mas né, obviamente isso não aconteceria de uma hora para outra. pode ser que fosse, da mesma forma que pode ser que o Brasil daqui 10 anos sendo uma república também vire, sabe? É o famoso. E pode ser, claro que pode ser, tudo pode Poderia ser. nem né, ao cara? menos acontecer. Então eu resolvi não exagerar. Talvez eu faça um vídeo Tem que ter o sobre pé no se o chão, né, Brasil cara? nunca tivesse deixado de ser o Império. Interessante Aí sim isso. teríamos Vou trazer, muita se vocês mudança. gostarem desse vídeo, eu trago na semana que vem. E muita coisa para especular. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer ao canal TV Irado. Imperial, que é um TV canal Imperial. focado na monarquia. Os vídeos dele foram de grande ajuda para este. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu realmente preciso muito da ajuda de vocês para que eu possa continuar fazendo vídeos para o canal, pois os vídeos dão muito trabalho e atualmente estou com muito pouco tempo livre para me dedicar ao canal. Então não se esqueça de se inscrever. E eu também criei uma página no Facebook. Ok, então, né, gente? É isso, basicamente. Muito irado, foi interessante pra caramba. Deixa nos comentários o que vocês acham, né, cara? O que vocês imaginam que seria o Brasil se ainda fosse uma monarquia. Se vocês são a favor da volta da monarquia. E rebatam aí as críticas que eu fiz e falam se eu e aonde vocês concordaram comigo, deixem nos comentários também, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.